Oi pessoal, eu sou o Bruno Saviotti, vim aqui para mais um vídeo no canal para falar de uma questão. Fiquei pensando de um tema que eu vejo que cada vez ele se torna mais forte, que é essa questão da gente ter razão de tudo, de querer mudar as cenas e o dano que isso pode trazer pra gente quando a gente coloca muita importância sobre assuntos, sobre essa necessidade de alterar as pessoas, de querer colocar uma opinião, de querer estar certo sobre determinados fatos. E da revolta também, os danos de você ver uma cena, ver uma situação, um protesto acontecendo e você se indignar com aquilo e você se revoltar. E como a gente está cada vez se tornando mais polarizados em assuntos, em temas, uma dualidade muito grande, esses assuntos quebram uma série de... geram uma série de questões a se analisar. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo falando muito sobre o dano pontual, né? Eu separei alguns tópicos para falar, e o primeiro dele é o impacto emocional de quando a gente quer resolver as coisas do jeito que a gente acha que deve ser. A gente tem uma noção, uma percepção, uma ideia do certo e do errado nosso, e então a gente entra numa cena e a gente se revolta quando alguém, algo, uma pessoa não faz do jeito que a gente pensa. Isso entra uma gama aí de julgamentos sociais, de críticas sobre determinado fato, uma pessoa, por exemplo. Quando a gente olha, a gente fala, nossa, ela não pensa como eu. Ela não é como eu, então eu quero mudar, eu quero fazer isso de uma maneira diferente, eu quero que as pessoas sejam do meu jeito, e aí entra tudo, né? A mãe, quando coloca nos filhos uma questão, quando a gente tenta pôr nas pessoas, pros amigos, né? No nosso convívio social, a maneira certa de ser, de pensar, isso cria uma resistência, cria uma questão muito forte para o nosso corpo. A gente se prende tanto a essa necessidade de falar, nossa, eu preciso tanto avisar aquela pessoa que ela tá errada, eu preciso tanto falar, eu vejo muito isso em atendimento também. Algumas pessoas com não só uma dificuldade de se entender, mas uma dificuldade muito grande de querer mudar o outro enquanto ainda não conseguiu olhar para si. Enquanto não tem esse olhar para você mesmo, essa percepção de, opa, o que eu ainda tenho que melhorar em mim, as pessoas estão muito preocupadas em usar esse tempo e projetar pro outro, e querer alterar o outro, e falar, nossa, meu namorado tá errado, aquela pessoa tá errada, de querer colocar os certos e os errados, né, os acertos nas pessoas, mas antes sem conseguir olhar para si. Então, e eu falo isso de todas as temáticas, né? Inclusive no trabalho, nessas pautas, né? Quando as pessoas tentam entender que a guerra, que você colocar ali o protesto, a revolta, muita gente acha que ela vem por meio de um resultado, mas aquilo tem um peso tão grande para você. É aquela frase, né, de você tentar a guerra por meio da guerra, ela só vai aumentar. Pode ser que uma hora um assunto que estava ali, uma pauta de uma política pública estava precisando ser trabalhado, uma hora de tanta discussão, de tanto tempo, ela acaba entrando em voga, né? Acaba entrando em aceitação, mas às vezes ela pode demorar muito mais porque ela vem com os discursos de ódio. E essa necessidade de mudar está ligada a esses discursos de ódio, está ligada a essa questão de você querer colocar uma opinião, de você querer ser melhor, de você querer controlar as situações, de você falar que os outros estão errados. A gente vai analisar a política de uma maneira mais ampla, ela se torna um desperdício muito grande a partir do momento que a gente se revolta com o que o outro pensa, se revolta com o lado oposto e acaba que ela fala mais por ela mesma. São investidos muitos recursos financeiros e acaba que a gente, no fundo, a demora de um resultado, enquanto você usa o olhar da revolta, se você for ver praticamente perfis de redes sociais, de políticos, boa parte deles é um protesto, é a revolta, é achar o erro, é o discurso de ódio. E esse apelo, esse impacto que gera para o emocional é muito grande. E no fim você não consegue um resultado de uma maneira mais rápida enquanto você não tem um olhar mais amoroso pela outra situação. Então isso é interessante ver. E os danos, no segundo tópico eu posso colocar os danos à saúde física. Porque a gente acha que não, mas essa revolta, essa necessidade de estar certo, essa personalidade rígida, em que põe uma questão para tudo, e que quer
quer que as pessoas sejam do jeito dela, isso demonstra um ego, uma falta de autoconhecimento, de um despertar também muito grande, a partir do momento que você, de não despertar, na verdade, a partir do momento que você quer que os outros sejam como você seja. Isso demonstra uma dificuldade de se compreender, uma necessidade muito forte. E isso se reflete muito no corpo. Muitos estudos apontam isso. Às vezes a gente tenta achar, eu tenho uma dor aqui, é por causa disso. Pode ser boa parte, mas aí é um assunto mais, um outro vídeo ligado aos emocionais, aos tópicos emocionais, aos inconscientes que impediam você desenvolver alguma coisa, você chegar a algum lugar, por exemplo. Então, essa rigidez pode estar associada a muitas doenças, essa necessidade de você controlar, de você ser o dominador, de você querer ser alguém, está muito linkado a isso. Então, uma consequência são os danos à saúde física, sim. Um outro ponto dessa rigidez é que você, se a gente for ver no lado mais espiritual, a gente vai ver nesse canal que o espiritual, quando a gente fala, isso é muito espiritual, tudo é espiritual. Tudo. Qualquer coisa é espiritual. Mas se a gente for ver nesse lado mais místico, da espiritualidade, né, de um lado mais do despertar nesse sentido, como ela impacta, essa energia é tão densa, essa revolta, você querer os direitos, você querer defesa, você querer diminuir o outro, você querer a condenação, a revolta num geral, qualquer que seja a revolta, ela demonstra uma carga muito forte, e junto disso esses discursos, essa rigidez, essa certeza. Eu falo revolta, está muito ligada às certezas nos discursos, nos fatos, nas coisas, nas opiniões sobre os outros. E essa revolta gera uma carga negativa muito densa. E isso também faz o corpo ser mais rígido, faz o corpo ser mais fechado, faz você se limitar a outras opções, a outras vertentes também. Então isso também que está carregado. Um quarto tópico que eu coloquei aqui que é uma consequência desse, limita nosso desenvolvimento e a expansão. Enquanto você olhar para uma cena, para algo, para um tema, qualquer que seja o tema, e você pensa o oposto, principalmente temas tabus, que são interessantíssimos de analisar, o aborto, a legalização da maconha, esses assuntos muito polarizados, que são bem divididos no geral, em votos, em questões de opinião. É interessante você ver por que eu não tenho um outro olhar de uma forma amorosa. Por que eu quero que a pessoa concorde comigo por unhas e dentes? Eu quero protestar e eu quero levantar porque eu vejo um erro em mim. Tudo bem você querer mostrar, né? Você querer trazer questões sobre algo que você não gosta, algo que te incomoda. Tudo bem você falar. O que eu venho aqui dizer é muito a revolta que isso gera, essa necessidade de se indignar com o que você pensa que está certo ou errado, mesmo você tendo a certeza absoluta, mesmo você tendo os dados. É interessante, um dia vocês puderem ter a oportunidade de ir a Brasília e ver no Congresso, como todos os discursos são de certezas, de ambos os lados. É muito difícil você ver uma pessoa que olha para o outro e fala, eu entendo o seu ponto de vista, e consiga ter um diálogo amoroso, um diálogo mais tranquilo, um diálogo, uma comunicação onde possa haver uma neutralidade, um acordo talvez. É sempre o discurso do oposto, sempre cada um defendendo o interesse, e cada um traz os seus dados, seus pontos, suas histórias, suas questões para defender uma causa, um aumento de um imposto, um juros, uma lei que não está concretizada. Sempre vai haver interesses específicos. E o que eu falo é isso, os que mais se revoltam, os que mais mostram indignação, dá uma sensação, não consigo trazer esse dado na verdade, que aquilo é o que mais demora a acontecer. Parece que a pessoa não consegue achar um meio termo, ela quer essa rigidez. E se a pessoa é assim, numa pauta, num trabalho, numa política, numa questão onde ela ali quer levantar bandeiras, e a revolta está muito ligada a levantar bandeiras, trazer essa necessidade da voz, que está muito ligada ao ego também, essa necessidade
de mostrar suas questões, e tudo bem mostrar, é como eu estou falando. Se você quer defender, por exemplo, as causas, a igualdade da homoafetividade, a igualdade das relações entre as pessoas, o feminismo, o machismo, qualquer tema, qualquer um. O que eu falo aqui é como você defende, como você traz essa questão, como você entra, você está conversando com uma pessoa machista e uma feminista, que pensam completamente o oposto. É quando uma pessoa traz uma opinião que você não concorda e aquilo te gera uma revolta, te gera um sentimento de indignação. Como que você pensa assim? Como que você age assim? São temas polêmicos que eu estou falando, são temas que geram comentários de uma maneira mais ampla. Acontece, é super normal, claro, mas o que eu digo aqui é o olhar, tirar o olhar da revolta, tirar o discurso da revolta para muita coisa. Porque isso mostra muito simbolismo, né? Você não se revolta só com aquilo, você se revolta com muitas outras questões. E se uma pessoa pensa diferente de você, você nunca vai conseguir alcançar uma possibilidade real de um diálogo com aquele oposto. E aí isso é muito interessante quando a gente vê em energias. Se aquilo te indigna, aquela energia se conectou com você para te falar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa. E como trabalhar isso, né? Na revolta, na indignação, chegar em casa indignado, sentar no computador, escrever textos longos, protestos, gravar vídeo, um absurdo que aconteceu. Ou você tentar um diálogo, você tentar entender de onde originou aquele discurso, aquela pessoa que vem com aquele discurso completamente diferente do seu e que você não concorda nada. Então, isso é um ponto interessante também de analisar a energia que isso se pesa. Coloquei mais um tópico aqui que é o medo de perder a identidade. Está muito nesse sentido. Essa revolta, essa necessidade de estar certo. Está muito linkada a isso. Essa coisa aí existe muito forte da gente ser alguém importante para a humanidade, da gente deixar um legado. É criado muito isso, nessas. Você escreveu uma árvore, tem um filho, ou escreveu uma árvore. Você plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Esses mecanismos de sociedade que dita como a gente deve viver, como a gente deve ser, limita muito. Acaba que gera. Um exemplo simples esse, mas acaba que gera muito essa necessidade de ser alguém. A gente quer muito ter um nome na história, que as pessoas relembrem, então a gente vai estudar, E isso gera uma certeza de alguns temas, de algumas questões, e mesmo se você esteja completamente certo sobre o assunto, você estudou, você viveu, você fez pós-doutorado sobre aquele tema, a questão é como você coloca ele sobre as conversas, os diálogos, como você usa a comunicação dessa certeza de um assunto, por exemplo, para falar com as pessoas. Então esse medo de perder a identidade está muito ligado a isso. Você cria um parâmetro de uma pessoa certa, ideal, que sabe, que é inteligente, que sabe, que estudou, e aí vem alguém que você considera inferior, burro, porque não entende nada daquele assunto e pensa completamente diferente, e aí gera revolta. Olha o tanto que essa pessoa que não precisou estudar nada disso, na sua opinião, tá te ensinando. Porque o ideal, o inteligente, a visão diferente é você olhar esse outro e falar, por que eu não posso ter uma percepção de um diálogo? De falar, nossa, ele é completamente diferente. Porque é nesse ponto que as pessoas param de conviver, nesse ponto que as pessoas quebram isso, principalmente por medo de trazer, de perder essa identidade, de perder essa certeza. Porque não olhar e falar, tudo bem, você pensa completamente diferente de mim e tá tudo certo. Né? As pessoas tentam justificar essas questões, tentam trabalhar isso de uma forma mais de trazer essa razão. E a razão é muito ruim. A razão acaba se tornando uma grande ignorância. Você vê muito. Não precisa nem falar de pessoas extremamente intelectualizadas, que leem muito, que têm acesso à cultura, que vivem muito bem, mas emocionalmente a gente não consegue comparar. Emocionalmente cada um vive uma realidade, cada um busca algo que tenha mais interesse ou não. Não mostra que ela é mais capacitada emocional ou não. Às vezes pode ser só uma fuga pela inteligência. E o último ponto que eu coloquei é isso, é a ansiedade pela perfeição. Essa necessidade de ser perfeito, de saber tudo.
eu sei a melhor maneira para você, meu filho tem que ter essa religião, meu filho tem que ter esse trabalho, eu sei o que as pessoas precisam para ser melhores. E isso traz essa rigidez no discurso, isso traz essa dificuldade de quebrar uma ideia sua, de quebrar uma experiência sua, mesmo que você tenha certeza absoluta. Esse medo de quebrar a razão e de quebrar o conhecimento danifica a sua estrutura, traz esse peso, carrega essa questão para você. Então foi mais assim, como é esse vídeo foi mais para te analisar alguns pontos, como é interessante a gente pelo menos tentar uma tentativa de olhar uma pessoa que você considera assim completamente oposto de você e tentar uma comunicação, tentar achar um meio termo, mesmo que a sua opinião seja assim o oposto do oposto do oposto de um assunto que você tem certeza absoluta que você está certo, tem certeza absoluta dos seus direitos, e vem uma pessoa e pensa diferente. E isso envolve tudo, porque você vai começar a ver que essa energia que te carrega te traz para outras energias de discurso de ódio. Você vai protestar por um direito que você quer, você vai se juntar a pessoas que também têm a mesma reclamação, você vai entrar na energia da reclamação, e você vai falar dessa energia, você vai atrair pessoas por meio dessa energia. Por que não protestar de uma maneira amorosa? Por que não protestar de uma maneira com empatia, de tentar entender o oposto? Isso muda muito a questão de revolta, de trazer essas gamas para você. Seria isso. Sou Bruno Saviotti, até o próximo vídeo e agradeço a companhia aqui.